que Deus diz. Nós vimos aqui alguns versículos chamando a atenção do povo de Deus para ouvir o que Deus tem a dizer. Meus irmãos, nós precisamos atentar os nossos ouvidos à voz de Deus. Deus fala. Ele falou através dos profetas, Ele falou através dos seus servos, Ele falou através dos apóstolos que pregaram o Evangelho. E hoje Ele nos fala através de Jesus Cristo, através da sua palavra. E nós, semelhante a Israel, semelhante a Judá, que precisava ouvir atentamente ao Senhor, nós precisamos ouvir o que Deus diz. Deus chamou o seu povo. O versículo 1 e 2 nos mostra que Deus, dentre todas as nações da terra, chamou Israel, chamou Judá, povo seu, que havia conhecido os seus mandamentos, que havia visto grandes coisas serem realizadas, desobedeceram, andavam desobedientes na prática do pecado. E Amós, então, é chamado por Deus para exortar tanto Israel quanto Judá. Aqui no versículo 2, essas duas nações estão dentro da expressão família. Contra toda a família, no versículo 1, Deus então chama Amós para falar, para pregar contra a sua família, Israel e Judá, que estavam vivendo na prática do pecado. O Senhor havia feito grandes coisas, livrado o seu povo do Egito, havia escolhido eles dentre as nações, havia dado homens que conduziram a nação, que fizeram a vontade de Deus, que chamaram eles para fazerem a vontade de Deus, mas eles estavam praticando o que era mal perante os olhos do Senhor, à semelhança das nações circunvizinhas que foram ameaçadas pelo Senhor. Nós vimos no último domingo pela manhã que eu preguei no capítulo 1 e 2, quando as nações pagãs recebem o julgamento e a futura punição que virá da mão do Senhor. À semelhança dessas nações, tanto Israel quanto Judá também estavam vivendo na pecaminosidade. Então Deus chama o seu povo, reúne o seu povo para lembrá-los de que Ele é Deus. Ele é o Senhor deles e, portanto, eles precisavam atentar-se os seus ouvidos para que o coração deles, então, voltassem a fazer aquilo que Deus havia ordenado através dos seus mandamentos e das suas leis. Então Amós aqui nos mostra esse primeiro chamado, o chamado, uma exortação, uma atenção que o povo de Deus precisa ter para voltar a fazer aquilo que Ele ordenara e deixar de fazer, portanto, aquilo que era pecaminoso à semelhança das outras nações. Deus também, para que pudesse chamar o seu povo, chamou Amós. Meus irmãos, Amós era um boiadeiro, era um homem simples, alguém que vivia empoeirado por causa da terra do campo, um homem que vivia entre o gado, que cuidava do gado. Não era um acadêmico, não era alguém muito rico, de presença, de influência de sua época, não. Alguém muito simples e é chamado por Deus para servi-lo, para ser a sua voz, a voz de exortação, a voz de lembrança de tudo que Deus tinha feito, a voz de julgamento. Deus chama pessoas humildes para a sua obra, para alertar o seu povo. Paulo traz isso a nós lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 26 ao 29, quando ele diz: visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Amós, um homem simples, um homem do campo, um homem que estava acostumado a viver entre os animais, cuidando do gado, é chamado para ser a voz de Deus, para alertar o povo de Deus, Israel, Judá, que precisava trazer à memória tudo aquilo que o seu Senhor havia feito aos seus pais, aos seus avós
e estava fazendo por eles agora, mas que neste momento da história estavam vivendo à semelhança das nações pagãs, seus vizinhos, que não se atentavam à lei de Deus, que não se atentavam à voz de Deus. Então esse homem simples é chamado para alertar o povo de Deus, para chamar a atenção do povo de Deus, para que o povo então retorne aos caminhos do Senhor e não sejam então motivo de escárnio para o nome de Deus, ou continue sendo motivo de escárnio do nome de Deus entre as outras nações. Porque por causa do seu pecado, Amós precisa anunciar o julgamento do Senhor. Amós chama a atenção do povo de Deus, exorta o povo de Deus para que voltem aos seus caminhos, voltem à prática dos seus mandamentos, mas ao mesmo tempo anuncia, assim como ele anunciou às outras nações, o julgamento. Porque Deus vai puni-los, é a promessa que Deus faz de punição. Então, Amós usa algumas expressões aqui, do versículo 3 ao versículo 8, para mostrar esse julgamento e essa punição que Deus enviará contra o seu povo, assim como ele vai enviar contra as outras nações. Ele usa o rugido do leão no bosque, atrás da sua presa. Ele usa o laço que prende a ave, a armadilha que prende a ave, a toca que vai ali encurralar um animal desprotegido. Amós também usa o toque da trombeta como esse chamado ao julgamento de Deus no versículo 6. No versículo 8 ele repete a expressão rugido do leão, porque um dos termos que Amós usa para Deus é o leão. A figura que Amós usa para Deus é a figura do leão. Então Deus, o leão, está rugindo e irá rugir como forma de punição, como forma de disciplina ao seu povo. Mas ele antes diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. Então Deus, ele está falando, ele chama a atenção primeiro antes de punir, antes de vir com a sua vara de disciplina. Ao povo cabia ouvir e prestar atenção a essa exortação. A nós, de forma semelhante também, cabe a nós prestarmos atenção na voz de Deus, na revelação de Deus, para nós não sermos, então, atingidos por essa vara de disciplina. Um terceiro chamado que Amós nos apresenta aqui é um chamado de testemunhas. Testemunhas são chamadas para testemunhar contra o povo de Deus. E quem são essas testemunhas? O versículo 9 e o versículo 10 nos mostram. São os filisteus e os egípcios. Os filisteus ouviriam esse chamado à exortação, esse anúncio de julgamento, assim como os egípcios também, e eles testemunhariam contra o povo de Deus. Duas nações pagãs, duas nações que também receberam o julgamento de Deus, também foram alertadas da punição, mas Deus então, como forma de humilhação, chama duas nações pagãs para testemunhar contra o seu próprio povo. Homens que deveriam cuidar dos seus necessitados, roubavam os pobres. Deveriam administrar as riquezas e as bênçãos que o Senhor dava a eles, repartia de forma injusta. Não se atentavam às leis de Deus. E uma forma a mais de humilhação contra eles seria que as nações circunvizinhas pagãs então testemunhassem contra eles, para que Deus então viesse discipliná-los. Nações que eram idólatras, mas que testemunhariam da idolatria do povo de Deus contra o seu Deus. E um quarto chamado é essa convocação, essa disciplina que virá. Deus então enviou no ano 722 a.C. os assírios para invadir tanto Israel quanto Judá. Deus prometeu, se revelou, anunciou, exortou, chamou a atenção e precisou, como um pai que precisa disciplinar o seu filho, disciplinar o seu povo.
disciplina que veio em 722 a.C., pela mão dos assírios, que invadiram Israel, invadiram Judá, levaram cativo, destruíram, levaram os seus espólios e fizeram então o povo de Deus sentir a mão do seu Deus. Deus anunciou o julgamento e aplicou o julgamento. Mas antes ele chamou a atenção, ele exortou. Ele pediu que o seu povo atentasse os seus ouvidos, tomasse conhecimento dos seus mandamentos por instrumentalidade dos seus profetas. Diz o profeta Amós: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E Deus continua falando, meus irmãos, através da sua igreja, através de nós. Deus continua alertando o povo, Deus continua anunciando julgamento, Deus continua com a sua voz alta, ativa, chamando as pessoas para o arrependimento, alertando contra o pecado, alertando contra a idolatria, contra a violência, contra a injustiça. E nós precisamos continuar anunciando até que o dia do julgamento final venha, o dia em que Cristo voltar, dia em que todas as nações, vivos e mortos, serão julgados por seus atos. A punição vem no tempo presente, a punição virá no tempo futuro. Cabe a nós nos atentarmos aos mandamentos de Deus, tomarmos cuidado com os pecados. Se estamos vivendo em pecado, precisamos nos arrepender e pedir perdão. E precisamos continuar alertando os ímpios, alertando os não crentes, os não cristãos, de que a punição virá certamente. Mas há um remanescente fiel. Aqui, Amós fala sobre esse remanescente fiel. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. Esse pedacinho da orelha, essas duas pernas que são retiradas da boca do leão pelo pastor, da ovelha que foi quase toda comida pelo leão, representa esse remanescente fiel, essa pequena porção do povo de Deus que é livrada do julgamento porque permaneceu fiel, porque permaneceu atentando os seus ouvidos a Deus, à voz de Deus, porque Deus fala e cabe a nós prestarmos atenção. E há sempre, no decorrer da história, sempre houve um remanescente fiel, uma pequena parcela que sempre permaneceu fiel ao Senhor e que permanecerá, assim como nós. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E é um remanescente fiel, esse poucos escolhidos, que permanecerá, que no dia do julgamento final receberá como recompensa, como herança, os céus, a eternidade. Meus irmãos, o desejo do nosso coração é fazer parte desse remanescente fiel. É permanecer fiel a Deus, permanecer ouvindo a voz de Deus e praticando aquilo que Deus quer e continuar anunciando o julgamento de Deus, o arrependimento, a salvação, a vida eterna, até que Cristo volte. Que Deus nos ajude a permanecermos fiéis e a permanecermos anunciando, falando, pregando a palavra de Deus, o Evangelho, Jesus Cristo, a salvação, o livramento da morte eterna. Amém. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto, e passarmos então para a nossa escola dominical.